permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder mais uma vez usar essa tribuna sacra aqui para compartilhar algo da palavra de Deus. Como já fomos devidamente informados, a lição, ou a matéria, ou assunto que vamos estudar hoje, constante desta série de lições que estamos estudando sobre a apologética cristã, sua importância no que concerne à defesa da fé, que cada crente precisa minimamente fazer, defender. Deveria ter sido ensinado no domingo, mas nós vamos olhá-la hoje. Veja bem, nós já dissemos aqui em outras ocasiões, e visto estarmos hoje na lição de número 8, de que nossa fé enquanto conjunto de verdades que a gente abraçou, que a gente confessa, e que por sua vez define o nosso cristianismo, de tal forma que se determinadas verdades que constituem esse arcabouço de crença não estiver clara e devidamente entendida por nós, e nossas convicções não forem arraigadas nesta verdade, pode que porventura não sermos então definidos como cristãos, porque tem um conjunto de verdades, de doutrinas, de compreensão, de postulados, de afirmações, que nós abraçamos porque cristãos, e que por conseguinte nos define como cristãos, não é isso? E a proposta das lições desse trimestre é nos chamar a atenção no que concerne ao permanente combate que a igreja precisa ter e deve ter pela verdade. Alguém disse que a mentira dá 2 voltas ao mundo, enquanto a verdade calça as botas, né? O Espírito Santo se preocupou em inspirar os autores sagrados, especialmente no Novo Testamento, naquilo que nós conhecemos como parte didática do Novo Testamento, as epístolas, o escritor maior é Paulo, no sentido de delimitar bem, de orientar, de dar norte, de conceituar, de definir N verdades, N doutrinas, que constitui esse conjunto de verdades da nossa confissão de fé cristã. E certamente o Espírito Santo, ao fazer isso, ele tinha por objetivo, além de estar revelando a vontade de Deus, municiar a igreja para esse combate, não é? Porque a nós só nos interessa a verdade que foi personificada em alguém, em Jesus de Nazaré, não é? Ele afirmou um dia aos judeus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa verdade, ela existe para ser estudada, conhecida, vivida e defendida. Pois eu já tenho dito aqui, os irmãos já me ouviram falando isso algumas vezes.
que qualquer outra religião pode, porventura, expressar sua fé e sua crença por meio de um rito. O elemento vai em determinado lugar, um lugar sagrado, faz uma peregrinação, até porque é mais fácil queimar incenso em altares distantes do que manter o fogo aceso no altar da vida, né? É fácil queimar incenso em altares longínquos, onde as pessoas não nos conhecem, né, pastor Valsemir? O difícil é manter o altar da vida permanentemente aceso. Mas determinadas religiões se expressam assim, é o rito, é a cerimônia, é o gesto, é determinada atividade. Nossa fé não. É claro que nós temos nas Escrituras a proposta de que essa fé é prática, nós a praticamos. Ela é evidenciada no nosso comportamento, na nossa ética, nos nossos valores, das nossas atitudes, dos nossos atos. Mas esse comportamento, ou esses comportamentos e atos, precisam emanar de uma compreensão correta dessa verdade que nós abraçamos. Tem um ditado aí, os irmãos já ouviram falar dele, quem sabe até já falaram, recitaram-no também. Diz que na prática a teoria é outra, né? Mas a melhor das práticas é aquela que emana, que procede de uma teoria bem elaborada. Porque especialmente no que diz respeito à nossa fé, sem conhecimento das Escrituras, nós pagamos em consequências práticas pelos nossos erros teóricos. Não é à toa, e nem por acaso, que ao trazer a sua revelação ao ser humano, Deus o fez primeiramente de uma forma escrita, e determinou, leia no livro, examine o livro, medita no livro. Os profetas do Antigo Testamento, uma gama deles disseram, vamos conhecer o Senhor, prossigamos em conhecer o Senhor. Isaías, ora Deus através de Isaías, chegou a dizer, o meu povo não me conhece. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o caminho da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Não é? E aí, o Senhor nos chama para aprender dele, ser discípulos dele. Isso tudo está embasado, essas verdades estão embasadas em algumas colunas, e duas principais delas são as Escrituras, e veja que as lições desse trimestre a lição desse trimestre trouxe 4 lições sobre as Escrituras. Uma já estudamos 3 e uma vamos estudar, me parece que daqui 15 dias, que é a palavra, a Bíblia, a infalível palavra de Deus. Por quê? Que ela é uma coluna que sustenta essa arquitetura de fé. Se algum dia provar que ela não é histórica, ela não é veraz, ela não é autêntica, nós teremos dificuldade de manter a nossa fé na perspectiva de verdade. Mas eu louvo a Deus, mesmo questões caras para a nossa fé, que a gente aceita pela iluminação e a revelação do Espírito Santo, não são fatos ocultos, acontecidos em algum buraco, não foi um iluminado qualquer, que entrou numa caverna, e saiu de lá contando uma história bonita, montando um retrato em torno de um personagem da história. Não, nossa fé tem raízes no tempo e no espaço e no tempo. A lição de hoje trata da história de Jesus e do Jesus da história. Não pode tirá-lo daí. No que concerne à fé, as pessoas até podem não aceitar que Ele é Filho de Deus, Verbo encarnado. Isso é uma questão de fé.
Randall Price escreveu um livrinho, quem interessar possa, o título do livro é Pedras que Falam. Claro que são pesquisas arqueológicas que comprovam a existência, fatos da Bíblia e a existência de Jesus. Randall Price, a editora é a CPAD. Por mais que a história e a arqueologia traga provas à tona, e isso prova a historicidade de Jesus e da Bíblia, não vai gerar fé nos corações das pessoas. Até porque para o homem de fé, não precisa de prova nenhuma. E para o cético, toda prova não basta. Mas depois de haver crido pela fé nas Escrituras como palavra de Deus, em Jesus Cristo como personagem real, historicamente comprovado, essa nossa fé nos abre um horizonte. Anselmo de Cantuária, no seu livro Cur Deus Homo, por que Deus se fez homem? Ele disse o seguinte: eu não entendo para crer, creio para entender. E o curioso é que depois desse crer e essa iluminação do Espírito Santo, a gente vai entendendo cada vez mais até o ilimitado do nosso crer. É por isso que a gente vai às Escrituras todos os dias. Quantos crentes assentados aqui já ouviram, já leram esse texto de Lucas capítulo 2, desses relatos aqui, e vem à igreja, e abre a Bíblia, e lê o Salmo 23, mais uma vez, e lê, e repete, recita o João 13,16, isso é novo no coração dele, cada dia, porque esse horizonte que o Espírito Santo vai abrindo, vai nos encantando, e olha, isso é uma dimensão quase infinita, se não infinita, e Deus nos convida para caminhar com Ele aqui, e quando estivermos com Ele na eternidade, infinitamente conhecendo do seu ser, da sua natureza. Isso não é extraordinário? Eu acho isso maravilhoso, pastor João Jerônimo, extraordinário. Agora a gente precisa encantar mais com isso, se empolgar mais com isso. Só que esse encantamento passa necessariamente por conhecer quem é Jesus, né? Esse Jesus, qual é o Jesus que a Bíblia fala? Então, a lição de hoje, toma esse texto aqui, porque Lucas, sendo médico por profissão, o único escritor não judeu da Bíblia foi Lucas. E o único escritor da Bíblia que resolveu fazer uma pesquisa de campo. E aí a gente mexe numa questão aqui, pastor Jonas, que tem a ver com a nossa teologia e compreensão, né, pastor Ricardo? De que as Escrituras são inspiradas por Deus. Nós vemos aqui no textuário, que coisa linda, ó, que o Espírito Santo fez Pedro colocar aqui, ó. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente montadas e compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Nós cremos na inspiração das Escrituras, mas não é uma inspiração que despersonalizou o escritor. Esse mesmo Pedro chegou a dizer na sua segunda carta, capítulo Pedro, dizendo: olha, tenham cuidado, porque nenhuma profecia é de particular interpretação, porque homens santos, porém homens, falaram inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus, não é? E aí, Lucas, o evangelista, depois de algum tempo de ter iniciado a igreja, resolveu entrevistar alguma comunidade, alguma congregação, pessoas que haviam convivido e conhecido o Senhor, e escreveu. E daí a razão porque ele nos dá fatos e relatos que outros historiadores também registraram. E essa é a moral da lição de hoje. A historicidade de Jesus. A grande pergunta a responder, em torno da qual a gente vai
é de fato, ou foi de fato Jesus um personagem histórico? Ele existiu lá no primeiro século? Por que eu estou dizendo isso aqui? Você tem a lição aí. É claro que eu vou aplicar 3 verdades em relação a cada um dos pontos aqui, ou 3 questões mais práticas. Mas se a proposta é a defesa da fé, qual é o maior embate da igreja hoje? Pastor Washington, no aspecto amplo da cultura, é o naturalismo filosófico, que eu já falei em outra lição aqui. E que quem mais está enfrentando esse embate são nossos filhos, indo lá para a universidade. No âmbito espiritual religioso, é o esoterismo, que não podendo anular o Jesus da história, e muito menos a história de Jesus, trouxe Jesus para a categoria e a galeria dos grandes homens da história. Não sei se foi C.S. Lewis, o outro escritor, que disse que os homens e os sistemas humanos sempre tentaram manter Jesus da sepultura. Não puderam fazê-lo. As mulheres chegaram naquela manhã de domingo, encontraram os seres celestiais lá, e eles disseram a elas: a quem buscais? A Jesus, o Nazareno? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. E eu gosto da narrativa de Marcos, que ele coloca lá uma expressão assim: vinde e vede. Então a nossa fé é embasada em fatos reais e sobretudo verificáveis. Eu não preciso temer a história, eu não preciso temer a investigação. Entendeu? O anjo falou: vinde e vede. Como não conseguiram mantê-lo naquela sepultura, sistemas filosóficos, ideológicos e até religiosos tentam mantê-lo sob os escombros das especulações e das elucubrações humanas, mas Jesus sempre se ergue vitorioso, porque Ele é maior, Ele é a verdade. E aí veio o esoterismo. Até eu procurei rapidamente lá na minha biblioteca, não consegui, porque na última hora já não acho, um livro recente. Recente eu digo em termos de história e na área de arqueologia, inclusive, de 2007. Quando um arqueólogo encontrou em algum sítio arqueológico perto de Jerusalém uma urna mortuária com alguns ossos, e na urna estava escrito: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. A Universidade Hebraica de Jerusalém e outros tentaram. Por quê? Desde o fim do materialismo ateísta europeu, que deu com a cara no muro, que a tese da morte de Deus de Friedrich Nietzsche, e que Deus não existe, deu errado. Eles falaram o seguinte: já que a gente não pode negar isso, vamos desconstruir o Jesus dos crentes. Chega a dizer, haverá uma lição aí. Se a primeira coluna que sustenta a nossa fé são as Escrituras, a segunda é a pessoa de Jesus de Nazaré. E aí tem uma lição proposta aqui sobre a ressurreição dele. Aí levantaram, é claro que documentos apócrifos e outros, Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, Evangelho não sei do que, Evangelho de Pedro. Alguns já chegam a dizer: não, ele não morreu de verdade. Ele apanhou muito de fato, e prenderam lá na cruz, e de repente ele estava só desmaiado, acordou lá, e tiraram de lá e botou no túmulo, ele acordou e fugiu para a Índia e morreu como um guru na Índia. Porque aí vem C.S. Lewis e diz: para com essa ladainha de categorizar o Jesus cristão, o Jesus da Bíblia, como um grande mestre da humanidade, como um grande filósofo, como um grande mestre de ética. Ou você admite que ele é escandalosamente Deus, eu estou parafraseando o pensamento dele, ou você o tenha na qualidade de lunático e doido, porque não dá para... Então não vem com essa conversinha.
de aplaudi-lo como psicólogo, um grande líder, um dos grandes da história. Não, ou você reconheça ele, o reconheça como filho de Deus e curva-se diante dele e o adore como o Verbo encarnado, ou você o tenha na qualidade de lunático e doido. É mais sensato, é mais inteligente. Aceitá-lo como Salvador e Redentor é questão de fé, eu digo. Agora, negar que Jesus tenha de fato existido no tempo e na história é a mais obtusa ignorância. É a mais absurda imbecilidade. Está aí os rastros dele aí. Agora, é por isso que a gente louva a Deus pelo trabalho desse evangelista Lucas. Eu já disse, o único escritor não judeu das escrituras, que buscou fazer um relato concatenado, buscou fatos, buscou nomes, buscou personagens. Por isso que nós tomamos esse capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Ele diz que quando César baixou um decreto, e esse César aqui, se não me falha a memória, é o Tibério César. Está lá, Suetônio, esse Tácito aqui, Cornélio Tácito, citado aqui na lição de hoje. Outro historiador, Suetônio. Dado fatos relacionados a esse imperador. Ele diz que Quirino, aqui na nossa lição, está na forma de Cirênio. Outra vez diz que o Quirino era governador da Síria, que era a província administrativa romana mais dominante naquela região, por causa de Antioquia, a cidade construída a alguns quase 260 quilômetros ao norte de Jerusalém, quase 200 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Lucas, quando escreveu o Atos dos Apóstolos também, dá nome de Cláudio Lisas, por exemplo, o imperador Cláudio, o rei Agripa II. Curioso é que Paulo está no Atos 26 se defendendo diante de Cláudio Lísias, comandante romano da tropa ali em Cesareia Marítima. Chega lá Agripa e Berenice, nomes registrados aí na história. Quem nunca leu, aconselho você comprar um livro de Antônio Neves Mesquita, Povos e Nações do Mundo Antigo. E aí nós já estudamos aqui com relação às Escrituras, e observamos que aquilo que a Bíblia fala de impérios do passado, personagens e biografias de homens que a história geral registrou, e que a Bíblia conta, não há discrepância, não há conflito entre o que a história registrou, a história geral registrou, e aquilo que a Bíblia registrou. E Lucas prestou-nos pela sua dedicação, esse trabalho. Agora, o que é que nós temos como proposta para a gente guardar nessa lição de hoje? Olha aqui, o tema é evidência da realidade de Jesus, realidade histórica de Jesus Cristo. Então, a lição de hoje, se você não guardar mais nada, vamos levar conosco a seguinte ideia. Vou passar algumas coisas que eu anotei aqui, só para aplicar essa ideia e começo a encerrar. O seguinte: a história de Jesus e o Jesus da história, as evidências ou comprovações históricas, as evidências e comprovações da historicidade de Jesus, de que de fato ele foi um personagem do primeiro século, que existiu, que andou por essa terra. Aí Josh McDowell escreveu 2 livros, um assunto em 2 volumes. O volume 1 é Evidências que exigem um veredito. Se a evidência é forte, comprova, eu preciso admitir o veredito, não é mesmo? Um é sobre as Escrituras, o segundo é sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Tem um livro escrito por Tim LaHaye,
que depois era um psicólogo cristão, e depois de alguns anos, e pastor, ele desembrenhou assim, com essa corrente esotérica, que categorizou Jesus como um guru, essa coisa toda, e é bonito falar dele, e associou com um escritor de ficção americano, escreveu aquela série, Deixados para Trás. Eu não consegui ler todos os livros, mas li alguns. Virou filme de Hollywood. Ele escreveu um livro, Um Homem Chamado Jesus. A editora é United Press. A editora Vida lançou um livro escrito, parece que a 6 mãos, uma pesquisa vasta, a vida cotidiana nos tempos de Jesus. E aí a gente observa aqui, temos provas extrabíblicas. A lição falou, olha, o historiador Flávio José, como judeu, embora seja questionado por pela ciência, alguns historiadores, de que o que ele conta não pode, muito do que ele conta não pode ser tido como fato histórico, mas ele registrou a queda de Jerusalém, está dito aqui. Se aceitarmos de Flávio José como fidedignidade a narrativa e o registro que ele faz da queda de Jerusalém em 70, com a invasão do Império Romano, primeiramente com Vespasiano, depois com o general Tito, o que ele diz sobre Jesus, e o que ele relata na história dos hebreus, na história dos judeus, de fatos e acontecimentos da contingência dos dias de Jesus, trazem à tona realidades de ensinos que Jesus Cristo deixou, de fatos históricos que os evangelhos registram. E eu citei esse livro, eu esqueci o autor, porque eu procurei, não achei, deu uma polêmica, e esse livro acabou sendo levado para estudo. Aliás, esse documento, achado lá, essa caixa mortuária, foi levado para o Museu de Vancouver, aliás, do Regent College, em Vancouver, no Canadá, se não me falha a memória, e lá chegaram à conclusão que não tinha outra alternativa. É uma prova da realidade histórica de Jesus, né? Na narrativa de Flávio Joséfo, a gente encontra alusões, afirmações sobre a crucificação de Cristo, seus discípulos. Isso é muito relevante para todos nós, nesta matéria, nesta arte, nesse chamamento que nós temos para defender a nossa fé que se embasa na pessoa de Jesus de Nazaré. E aí o item 2 da lição vai dizer para nós de que Cornélio Tácito, um historiador romano, confirma, registrou fatos que confirma algo registrado nas escrituras e que tem alguma relação direta ou indireta com Jesus de Nazaré. Por exemplo, o incêndio de Roma, a gente sabe dessa história. César Nero mandou botar fogo na parte antiga de Roma. Ele era muito mau, culpou os cristãos. Aqui a lição diz que o fogo queimou por 6 dias consecutivos. E tem uma coletânea de 9 volumes, escrito por um escritor francês chamado Alain Massier, chamado Os Senhores de Roma. Quer conhecer um pouco da história, até de alguma coisa muito ruim desses imperadores romanos? Leia essa coleção, Os Senhores de Roma, Alain Massier. Lá conta a história de Nero. Tem uma história lá que diz que foi ele mandou abrir o ventre da mãe, para ver de onde tinha saído. E dessa prática macabra veio o parto à moda cesariana, por causa do César, por causa dele. Até hoje, quando uma gestante vai à maternidade e não consegue ter parto normal, dizem que faz o parto à moda de César, o parto à cesariana. E ele culpou os cristãos, mandou prender Pedro e Paulo. Paulo já tinha ficado preso numa prisão domiciliar em Roma. Lucas registra isso em Atos 27 e 28, numa casa alugada, mas tudo indica que ele fora preso a segunda vez na cidade de Troade, junto ao mar Egeu, e não pôde nem recolher seus pertences pessoais. Tem que escrever mais tarde para Timóteo: venha logo,
estou sozinho. Demas me abandonou amando o presente século. Fulano foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traz a capa de frio, está horrível aqui nessa masmorra. Traz para mim os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que coisa extraordinária. Um homem no final de carreira, né? Levantando âncora para partir no barco da existência. Tinha preocupação de que pelo menos pergaminhos fossem levados para ele, continuar lendo a Bíblia. Os pergaminhos eram os rolos dos livros da Bíblia. E isso, esses historiadores colocaram aqui, cita Jesus. Lucas registra lá em Atos, que teve uma expulsão de judeus de Roma, porque a gente sabe que, historicamente também, quem ofereceu resistência ao cristianismo no primeiro momento, não foram o Império Romano, foram os judeus, foram a religião judaica, não os judeus enquanto povo. Eles não queriam admitir que o Evangelho da graça de Deus, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, conquistasse mais pessoas. Veja o registro lucano, em Beré, aliás, em Icônio, em Listra, em Tessalônica. E aí, em função disso, a igreja chegou a Roma e houve uma confusão lá, e o historiador Suetônio registra que os judeus foram expulsos de Roma por causa de uma balbúrdia, de uma confusão envolvendo o nome Crestus, que está aqui. E por último eu encerro aqui. Por mais difícil que fosse para esse povo judeu, na sua cultura, porque eles não conseguiram perceber Jesus. Quem de fato era Jesus? E eu penso que a aplicação mais importante dessa lição de hoje, no que concerne a subsídio e recursos para a gente defender a fé, é chamar a minha e a sua atenção, para que nós retomemos e resgatemos o valor de Jesus. Quem é Jesus para nós hoje? Pode ser uma preocupação imbecil minha, porque de vez em quando eu sou imbecil também. Me preocupa muito essa tendência que se agigantou no meio evangélico brasileiro, e não quero citar essa ou aquela igreja. Eu já falei aqui na última aula que eu dei no domingo, o perigo de nós estarmos assumindo a agenda cultural, filosófica e esotérica religiosa da sociedade à nossa volta, por causa da força da filosofia do politicamente correto. E aí nós estamos sutilmente, não é errado, não é um pecado que tira a salvação de ninguém, mas enchendo e trazendo tantas coisas para a pauta da igreja, pastor Carmelito, que de repente Jesus não é mais salvador. Ele é um grande empresário, é um bom psicólogo, é um filósofo, né? É um homem admirável. E sutilmente vai entrando. Aí tornou-se assim quase que secularizada a pessoa dele. E é bom, e tudo que ele ensina é para a vida, e a vida toda e toda a vida. Mas se eu como pastor, como cristão, e nós como igreja, não conseguirmos demonstrar quem é Jesus, como os judeus não conseguiram perceber quem ele era, ainda que o Talmud, o Gemara e o Mishnah, que o Talmud resultava da integração, da união da Mishnah e o Gemara, histórias e registros e tradições, tiveram que de alguma forma aludir-se a ele, mas não conseguiram percebê-lo. Lembra dos magos? Passaram lá no Herodes, seguindo uma estrela, vindo do Oriente, certo? De Jerusalém. Jerusalém está lá já, na Ásia, mas já perto do norte da África. Eles vieram mais do leste ainda, seguindo uma estrela. Foi buscar o endereço de Jesus onde? Lá com Herodes. Chegou lá, ô rei, nós vimos aqui adorar o rei dos judeus, vimos a sua estrela lá no Oriente, estamos atrás dela, sabe sei lá quantos dias. O Herodes falou, tem rei aqui? O Herodes,
Percebeu nada. E o Herodes falou: eu não estou sabendo nada disso, estou por fora, que nem orelha de gamela. A gente que é mais antigo sabe o que era gamela, né? Está mais por fora do que orelha de gamela. Falou: manda investigar os rabinos aí, para ver onde acha. E foram lá e acharam Miqueias, capítulo 5. E tu, Belém, Efrata, posto que é pequeno entre as milhares de cidades de Judá, de ti me sairá o guia, o rei. E as suas saídas são desde o tempo da eternidade. O Herodes, ladino, vigarista, falou assim: vai lá e adora o menino. E depois passa aqui, me dá um endereço, eu vou lá também. O bispo pregou aqui há uns anos, eu ouvi, nunca esqueci. Que quem encontra Jesus nunca volta pelo mesmo caminho, né? Os magos passaram por lá, foram até Jesus, adoraram a Ele, deram os presentes de incenso, ouro e mirra, mas não voltaram pelo mesmo caminho. É assim sempre que alguém encontra Jesus, nunca transita pelas mesmas estradas, nunca volta pelo mesmo caminho. E o Herodes cheirou a corda, falou: os homens não veio aqui. A história registrou. Aliás, Mateus registrou que ele mandou matar os infantes de Belém de 2 anos e meio abaixo. E foi Lucas que nos deu dados históricos sobre Jesus e o entorno da vida, fato da vida de Jesus, que leva-nos a compreender que hoje nosso calendário está errado em 5 anos. Nós estamos terminando o ano 2019, mas de fato, se for tomar o nascimento de Jesus como o marco zero, esse já é o ano de 2024. Que o historiador mais tarde encontrou que Jesus nasceu no ano 4 antes de Herodes morrer. Uai, como é que Herodes morreu? No ano 4, antes do nosso calendário, e mandou matar as crianças para ver se matava Jesus junto. Nosso erro tem um erro, nosso calendário tem um erro de 5 anos. E aí as pessoas duvidavam: como é que alguém pode ser tão mal assim? Depois encontraram o relato histórico de um historiador lá, acho até que é Suetônio, diz que Herodes mandou matar a sua mulher, a sua esposa do amor, chamada Mariana, que foi lá para acalmar uma revolta lá no reino, e chegou, encontrou um buchicho na corte, no palácio, que ela tinha traído ele mandou matar e morreu doido, gritando o nome dela nos corredores do palácio. Mandou matar. O Antônio Carlos: 4 dos seus filhos não brigaram pelo trono. Quem tem coragem de matar os próprios filhos vai ter dó de filho dos outros? Fique em pé. E aí, meu irmão, o Talmud teve que, em certos textos, teve que fazer referência, pelo menos alusão a ele. Mas a mais sublime, aqui até chama de a mais magnífica, a magnitude da citação do Talmud sobre Jesus. Olha aqui, eu vou ler esse parágrafo para encerrar. Mesmo de forma pejorativa, como pode ser constatado da citação do Talmud sobre Jesus, fica evidente, pelo registro em si, a existência de Jesus Cristo de Nazaré. Além de ratificar a alegação dos evangelhos de que ele curava e fazia milagres, confirma também as narrativas das escrituras sagradas sobre sua prisão e condenação à morte, e morte de cruz, a usar a expressão, e eles o penduraram. Portanto, um registro com o objetivo claro de ferir a imagem de Jesus, serve como fortíssima prova e evidência da existência histórica de Jesus de Nazaré. E por que o chamam de Jesus de Nazaré? Escute bem, esse assunto para o próximo domingo, sobre a singularidade de Jesus. É outra questão, que a tendência de humanizar Jesus, uma vez que os céticos e os agnósticos não puderam mais negar sua existência, a proposta foi desconstruir a sua sublimidade como singular homem-deus e Deus-homem. O que vem acontecendo é de que nessa perspectiva,
nós estamos aí, eu vou dizer nós com pronome de modéstia, porque as Assembleias de Deus ainda não chegou a esse estágio, graças a Deus por isso. Mas as igrejas neopentecostais, a sua grande maioria, falam muito do Jesus, sua vida e obra, mas não consegue elaborar uma argumentação do Cristo em Jesus e de Jesus ou Cristo. E aqui que está o toque que distingue. Por que a Bíblia diz que ele é o de Nazaré? Porque o nome Jesus era comum naqueles dias. Jesus é um nome de registro, de certidão de nascimento. Os judeus davam o nome aos filhos de Josué, Eliaquim, todos os nomes que evocavam a esperança messiânica. Aí teve que dizer, olha, para distinguir esse Jesus, o Jesus, mas o que vem de Nazaré. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós aqui nessa lição? A gente precisa distinguir Jesus de tudo mais de religião que tem aí. E nós precisamos de pedir a Deus aquela atitude, aquele espírito reverente de Simeão e Ana. Eu fico olhando, que onde eles perceberam? No templo. Um sacerdote teve o privilégio de ter os filhos de Deus envoltos em panos nos braços. Eu acho que ele olhou aquela filha e só disse, traz mais um menino aí. Para ele era só mais um menino. O grande problema hoje é que Jesus é apenas mais um dos grandes. E não é. E não é. Ele não pode ser apenas mais um. Penso que quando José e Maria aproximaram-se daquele altar, eles disseram, é só isso que vocês têm? Armaram uma arapuca aí, pegaram esse casalzinho de pombos, essa muquequinha de farinha. Eu achei, falou, leva logo. Mas lá tinha um irmão chamado Simeão. Ele percebeu que aquele não era mais um. Ele falou, este aí, falou para Maria, este vai ser colocado para elevação e queda de muitos em Israel. Virou para mim e falou, uma espada vai traspassar a sua alma. Mas ele orou, Senhor, agora pode deixar eu ir embora, pode me despedir em paz, que os meus olhos viram a sua salvação. O nome Jesus foi dado a ele, porque ele é o Salvador dos homens. O anjo falou para José, coloca nele o nome de Jesus, que evoca a ideia de Yehoshua HaMashiach, Jeová é salvação. Mas é aquele, o Nazareno. A Ana, viúva de 84 anos, também no templo. Tem gente que não gosta do templo, né? Perde muitas revelações de Deus, porque não gosta do templo. Foi no templo, falou assim, ei, ela adorou o Senhor, esse aí é o Filho de Deus, ela reconheceu quem Ele era. Eu encerro dizendo, meus irmãos, o seu Jesus é real, seu Jesus não é um conto de caruchinha, seu Jesus não é uma história inventada, não é produto da ficção, da teledramaturgia, não é produto, um personagem de algum romance fictício aí. Olha a história, seus rastros estão aí, e sobretudo, olha o Gólgota pela fé, lá tem uma cruz vazia, onde Ele subiu por mim e por você, adora Ele. Esse Cristo dividiu a história ao meio, e depois que Ele passou por aqui, esse mundo nunca mais foi o mesmo. Pega a sua mão e adore o Senhor. Deus, Pai de graça, nós te louvamos pelo modo tão especial, pelo modo tão bondoso, que a tua palavra nos revela os mistérios do Senhor. E esta noite nós tivemos o privilégio de ver alguns aspectos e poucos detalhes da indescritível vida do Filho de Deus. Ele que entrou no mundo pela porta dos fundos. A imprensa não estava lá,
mas os seus filhos o reconheceram. Está aqui uma comunidade da fé, a igreja que o reconhece como o Senhor, como o Rei dos Reis, e nós queremos outra vez que o teu Espírito nos faça encantar, nos faça empolgar com a face de Deus, na face humilde do menino de Nazaré. Que jamais percamos essa bênção, Pai, jamais percamos essa fé. Nós te amamos por tudo e muito mais que o Senhor tem para nós. Obrigado, amados. Deus abençoe. Se eu passei do horário, me perdoe.